Mas ali, igreja do Senhor, eu começo a observar o que Deus faz na vida da gente. Quando Jesus, ele passava, ele via aquele homem lá paralítico. Ele via aquele homem lá que não tinha condições de andar. Aquele homem que estava desejado, mas não tinha força para sair. E ele ali estava observando o que estava acontecendo. Olha, igreja do Senhor, quem faz milagre é Jesus. Aquele anjo que descia naquele tanque, possivelmente era o Senhor Jesus, porque só Ele que pode fazer milagre. Mas Ele viu a grande dificuldade daquele homem ali. Ele teve a infinita misericórdia de socorrer aquela vida, porque é isso que Jesus faz na nossa vida, igreja do Senhor. Ele viu os profetas para falar conosco. E nós não damos crédito que os profetas falam conosco. Será que é verdade? Será que o irmão não está pensando demais? Será que não é a força da mente? Será que o coração dele não está falando mais? E Deus, Ele tem uma infinita misericórdia com aquele que tem o chamado dele, que Ele levanta do trono para socorrer. E aqui, igreja do Senhor, eu fico olhando a vida deste homem. Ele sofreu 8 anos. Ele estava com 8 anos de enfermidade. 38 anos. 38 anos com aquela enfermidade. A minha vida não foi diferente da dele. Teve poucas diferenças. Eu sofri só 10 anos. Ele sofreu 18 anos mais do que eu. Eu não cheguei a ficar paralítica, não. Deus me deu a oportunidade de ter os passos para ir até Jesus. Mas eu não tinha minha voz para pedir a Jesus um milagre. Este homem sofreu 38 anos e eu sofri 10 anos. Eu fui vítima de um câncer na minha garganta, uma enfermidade que não parecia ser nada. Era uma infecção, da infecção já passou a tireoide, daquela tireoide já passou um tumor. E quando descobriu que era um tumor que estava na minha garganta, já estava acontecendo 4 anos. Fui encaminhada para o Hospital Santa Casa em Belo Horizonte. Quando eu estava saindo do Hospital São Lucas de Itamirim de Monteiro, quem conhece? Quando eu estava saindo do Hospital Itamirim de Monteiro, ali, o Hospital São Lucas, preparando as minhas coisas para viajar para Belo Horizonte, para o Hospital Santa Casa, fazer a cirurgia com um especialista, para fazer a biópsia, para saber o que era aquele tumor. Mas quando eu saí do hospital, na medida de uns 20 metros, a distância do hospital, eu sofri um acidente. Veio uma moto e bateu na bicicleta que eu estava. Eu caí, bati minha cabeça no meio. Aquele motoqueiro também caiu para o outro lado. Eu fui socorrida para o hospital novamente. O mesmo médico que me atendeu, me socorreu naquele momento. Adiou aquele encaminhamento para mais 30 dias. Quando passou-se 30 dias, eu fui para Belo Horizonte. Isso aconteceu no dia 8 de agosto. E a minha cirurgia foi marcada para o dia 8 de setembro. Saí e fui para Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá em Belo Horizonte, no dia 6, no dia 7, feriado, fiquei na casa de meus tios. No dia 8 de manhã, bem cedinho, eu fui para o hospital. O filho do meu tio foi me levar no hospital. Ele tinha 2 carros, uma Berine e uma Brasília. Brasília é bem velhinha. Eu falei assim, olha, eu preferi esse daqui. Mandou eu escolher qual carro que eu queria. Eu prefiro esse daqui. Pegamos a Brasilinha e fomos. Ela tinha chegado da pintura uma noite anterior. E fomos.
Quando chegamos no cruzamento Antônio Carlos, cruzando com Formiga, não teve como evitar. Veio um carro em alta velocidade, atravessou a avenida e aquele carro que eu estava bateu naquele carro. A minha perna quebrou, a minha coluna desviou 2 centímetros, o osso subiu um em cima do outro, o vidro da frente da Brasília desceu e veio ao meu estômago. Quando eu levei a mão para defender o meu rosto, minha mão entrou dentro da minha boca. A minha língua deu um corte que levou 4 pontos. O vidro desceu ao meu estômago, estourando o varizes. Estava marcado para o Hospital Santa Casa, 9 horas da manhã. Eu fui para o Hospital John Berry, às 8h45. E ali aquela vaga da cirurgia eu perdi. Eu tive que recuperar daquele acidente. E quando eu fui recorrer para saber quando é que eu ia fazer novamente aquela cirurgia, eles falaram: você tem que esperar a vaga. Mas quando aconteceu a outra vaga, já estava fazendo mais 4 anos. Aquela enfermidade estava com 8 anos. E quando eu cheguei no hospital ali em Santa Casa, que o médico me atendeu, mandou colocar na mesa, começou os preparativos da geometria na minha garganta. O anestesista começou a preparar anestesias. Os enfermeiros começaram a preparar as ferramentas. Quando o médico começou a desenhar a geometria, começou a desenhar onde seriam os cortes, ele falou assim: olha, desce a menina da mesa, manda ela ir para o meu consultório, deixa a anestesia, para tudo aí. Me mandaram para o consultório dele. Eu cheguei lá toda apavorada, sem saber o que estava acontecendo. Eu não era evangélica, eu não tinha Jesus no meu coração. Quando eu cheguei na mesa dele, eu sentei. Ele falou assim: olha, não tem como fazer uma cirurgia na sua garganta. Isso aqui é um câncer. Você já ouviu falar de câncer? Eu falei assim: nunca na minha vida. Já ouvi, mas nunca tinha visto. Ouvi dizer, mas não tinha noção do que era. Eu falei assim: você não conhece um câncer? Eu falei assim: não conheço. Ele falou assim: isso que está na sua garganta é um câncer. Não tem como fazer uma cirurgia, porque ele está passado. Você vai voltar para a sua casa e aguardar os dias que te restam. E para alívio dessa dor, você vai tomando esses medicamentos. Sabe qual era o medicamento? Que agora ele ficou muito conhecido depois da morte de Michael Jackson. O morfina. Eu usava morfina 3 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Com as químicas daquele medicamento, a minha pele, ela ficou muito frágil. Quando eu tomava o sol, ela dava bolhas, tipo queimada de gordura quente. E o meu cabelo, ele caiu. Os nervos do meu corpo perdiam a força. Eu andava com as pernas tremendo. Não conseguia ter força para segurar nem 5 quilos. E ali chegou uma irmã na minha casa e começou a falar de Jesus para mim. Mas ela falava de Jesus, eu não dava crédito. As outras pessoas também falavam de Jesus, eu não dava crédito. E ela começou a insistir. Ela começou a ir na minha casa com mais frequência. Um dia ela encheu o vaso. É um dia que ela encheu o vaso, ela preparou. E quando ela chegou lá em casa, começou a falar de Jesus. Falou assim: olha, se você aceitar Jesus como Salvador da sua alma, você vai ser curado. Eu olhei para aquela irmã, tão simples, igual a mim, mas tão simples igual a mim, e respondi para ela: olha, um especialista falou para mim que não tem solução.
que nem estudo tem, vem falar para mim que se eu aceitar Jesus, eu vou ser curada? Ah, eu vou experimentar. Falei desse jeito para ela, eu vou experimentar. Desafiando a fé daquela irmã, mas ela estava cheia da unção, igreja do Senhor. Ela preparou, porque ela tinha ido várias vezes na minha casa. Falei assim, olha, vem aqui que eu vou com você na igreja. E quando foi à noite, nós fomos para a igreja. Cheguei na igreja, ansiosa para que terminasse o culto, para mim poder aceitar Jesus. Quando terminou o culto, que fez o apelo, eu corri e fui lá na frente. Aceitei Jesus. Mas eu aceitei Jesus para ser curada. A minha esperança seria igualzinha desse homem, daquela mulher do fluxo de sangue. Ser curada instantânea. Mas eu saí da igreja na mesma situação. Aí eu vou amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, eu vou continuar indo. Passou um mês, passou 5 meses, passou um ano, cabelo só caindo. Quando fez 1 ano e 8 meses, já não tinha mais voz para falar nem com Jesus. Cheguei na igreja, magrinha, 34 quilos, já não estou magra não, hein? 34 quilos, andando, atropelando os passos um pelo outro. Cheguei, pastor, eu vim falar com o senhor que eu não vou mais ser crente, não quero mais servir a Deus, eu não vou mais voltar na igreja, porque eu aceitei Jesus para ser curada. Tem 1 ano e 8 meses que eu aceitei Jesus. Eu estou pior, pastor. Mas eu falando um pouquinho, baixinho, a voz toda enrolada, porque tinha um caroço do tamanho de uma laranja na minha garganta. Aquele caroço fedia que ninguém conseguia falar comigo. Quando eu chegava perto das pessoas, eles tampavam o nariz. Ninguém suportava